Falo também sobre José Roberto Lamacchia e seu filho, quanto eles vão investir na SAF do Vasco, últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Aubameyang vai jogar no Deportivo La Coruña. Centroavante de 37 anos de idade, que pertencia ao Olympique de Marselha e interessava ao Vasco, aceitou uma oferta do time espanhol e vai voltar a jogar La Liga. O La Coruña vai desembolsar 1,5 milhão de euros para a contratação dele. E José Roberto Lamacchia e seu filho Marcos Lamacchia vão aportar até 3 bilhões e 100 milhões de reais na SAF Cruz Maltina. 1 bilhão de reais vai ser para o pagamento de dívidas, recuperação judicial e débitos tributários. Hoje a dívida do Vasco é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Outro 1,5 bilhão de reais será para cobrir déficit de caixa por 5 anos. O valor levantado pela Álvares e Marçal projeta que hoje o Vasco gera receitas de 500 milhões, mas despesas de 800 milhões de reais. Então, pelos próximos 5 anos, vai haver esse 1,5 bilhão para cobrir prejuízos. Para completar, está previsto um aporte de 500 milhões de reais no departamento de futebol com contratações por um período de 5 anos, sem distinção de valores fixos. Você não precisa gastar, por exemplo, 100 milhões de reais por ano. Vai depender das necessidades do Lamacchia e também do Vasco. A saideira, para completar esse aporte de 3 bilhões e 100 milhões de reais, há a previsão de 120 milhões investidos em melhorias no centro de treinamento do time profissional e mais 30 milhões no CT da base. Fechando o noticiário do Vasco, contar que Diego Carlos, o zagueiro que pertence ao Fenerbahçe, é o novo alvo do Vasco para a zaga. O interesse em Jair Cunha, ex-zagueiro do Santos e do Botafogo, não avançou, até porque o Nottingham Forest pede bastante dinheiro para liberá-lo. O Fred Zaha, o Corinthians avançou nele, apura pra gente, tamo junto. Santos Santa Cruz, vamos lá. O Zaha é um jogador da Costa do Marfim que fez durante bastante tempo sucesso com a camisa do Crystal Palace. Já passou pelo Lyon, já passou por outros clubes. Ele pertence a um time turco e está emprestado há uma temporada e meia ao Charlotte FC. A tendência é que ele não fique lá nos Estados Unidos e não volte para a Turquia. Até por isso ele tem sido oferecido para clubes brasileiros. Corinthians, Internacional e Vasco receberam a sugestão dele. O Corinthians hoje não trabalha com a contratação do Zaha, tá? O Corinthians tem o Wesley como um reforço fechado, falta apenas a questão do transfer ban, depois eu quero falar sobre o pai do Wesley, que acabou arranjando confusão em clubes brasileiros. Falta a definição em relação ao Arthur. Arthur e Corinthians namoram sobre a possibilidade de um acordo. O Zaha, hoje, se for fechar com algum clube brasileiro, eu acho que ele tem mais chance de virar reforço do Vasco, que busca melhorias no elenco. O Zaha não é um jogador caro, 1,2 milhões por mês, é grande a chance dele ser emprestado. Eu acho que a partir daí pode pintar algum negócio, tá bom? O Cairo Rodrigues Veiga no Vasco é real? Eu contei para vocês em primeira mão que eu conversei com o André Cury, o representante do Veiga, e o André Cury me assegurou que não existem tratativas com o Vasco, que o técnico do América do México pediu a permanência do Veiga, e é isso que deve acontecer, tá bom? O Pedro tá por aqui pedindo notícias sobre o Vasco. Cara, em relação a Jair, eu mandei mensagem lá pro pessoal do Bertolucci, que é quem tá representando o Jair nesse momento, e hoje o Jair trabalha com a possibilidade de permanecer no futebol inglês, tá? Vou ficar muito surpreso se acontecer algo contrário. O Luciano Ribeiro, boa noite, Nicola. Fora o De Ossa, o Vasco tem outro que vem? Luciano, são algumas possibilidades, né? O Zaha, o atacante marfinense que estava emprestado no Charlotte. O Aubameyang, já acho mais difícil. O Alba nem tem, não vive o melhor momento da carreira dele, mas seria um baita reforço. Cheguei a contar para vocês que eu ouvi do Thiago Escuro, o executivo de futebol do Mônaco, que se o Aubameyang viesse ao Brasil, ele imagina que o Alba faria maior sucesso. Jogador que está no Olympique de Marselha tem mais um ano de contrato. O Jair, que foi especulado, jogador do Forest, negociação super difícil, ele está valorizado por lá, foi comprado por 12 milhões de euros, hoje vale 15 milhões de euros. Enfim, o Vasco está pensando grande, está pensando em nomes muito pesados e que certamente são mais complicados, né? Alba acertou com La Coruña, Nicola, descarte. Boa, bom saber, quer ver, ó, Leonardo, é o Leonardo que for, Leonardo Limeira da Silva Filho, esse cara também está sempre com a gente, nos ajudando aqui, ó, Aubameyang. Só tentar até avançar em cima do que você falou. Recém-promovido à primeira divisão da Espanha. Os caras estão dizendo que deve, né? O clube está perto de anunciar.
está perto de acordo, enfim, tá muita gente trazendo a notícia de que está perto. Recém-promovido à primeira divisão da Espanha, o clube está perto de anunciar Aubameyang. De acordo com o Futimercado, o gabonês jogará no Deportivo La Coruña. Pierre Aubameyang está com quase tudo acertado para jogar no La Coruña, clube recém-promovido à divisão de elite do futebol espanhol. Informação do jornalista Sebastián Denis, do Futimercado. Mercato. A equipe da Galícia deve pagar cerca de 1,5 milhão de euros ao Olympique de Marselha pela contratação do centroavante de 37 anos. Você vai pensar, pô, 1,5 milhão de euros dava para o Vasco ter pego, né? O ponto é, você está pagando 1,5 milhão de euros por alguém que tem 37 anos de idade, né? E além disso ainda tem todo o salário. Essa será a segunda passagem do gabonês pela Espanha, antes de defender o Barcelona em 2022, após rescindir o contrato com o Arsenal. Então, não está fechado, mas é de fato uma negociação bem observado pelo Leonardo Limeira Filho. Boa noite, Nicola. O que a torcida do Vasco pode esperar desse técnico português? Você acredita que a torcida vai sentir falta do Renato? Ô, Nutricardo, sendo bem sincero com você, eu não me sinto capaz de opinar sobre o Emmanuel Pedro, né? Eu não consigo, cara, sendo bem sincero. Eu não lembro de ter... É óbvio que eu já devo ter assistido algum jogo dele em algum momento, mas eu não lembro, não tenho capacidade nenhuma de opinar. Cheguei a ler sobre os últimos trabalhos, que foram todos os trabalhos de times brigando contra o rebaixamento, mas eu acho injusto eu sair cagando o Egger aqui, dizendo um monte de coisa sem ter conhecimento. Então, eu vou preferir esperar para responder, tá? Não acho justo que eu saia falando um monte de coisa aqui só para ludibriar a galera, não, tá bom? Tentando ler aqui mensagens que não são repetidas. Tem alguma informação sobre a negociação do Vasco com o Jair Pitbull? A negociação é super difícil, cara, sem querer enrolar e enganar vocês. Informação importante, Wilfried Zaha, atacante da Costa do Marfim, 33 anos de idade, e uma história dentro da Premier League, tem sido oferecido para clubes brasileiros. Corinthians, Internacional e Vasco foram procurados nos últimos dias por Pini Zahavi, representante do atleta. O Zaha é muito bom jogador. Na época de Crystal Palace deixou excelente impressão. É bem verdade que já não vive o melhor do seu momento. Chegou a jogar recentemente no Lyon e também no Galatasaray. E na última 1,5 temporada esteve emprestado ao Charlotte FC. Nesses 6 primeiros meses de 2026, foram 13 jogos, 3 gols e 2 assistências na Major League Soccer. Na temporada passada, também pelo Charlotte FC, 35 jogos, 10 gols e 6 assistências. Pode jogar pela ponta direita, pode jogar pela ponta esquerda, muita velocidade, dribles e agora finalização. Acho que seria titular em vários dos clubes de futebol no Brasil. Seu salário nos Estados Unidos, R$1.200.000. E o Galatasaray não deve impor muitas dificuldades nas tratativas para a liberação do atleta. A pergunta que fica para você: você conhece o Zaha? Ele caberia no seu time do coração? Pode ser o jogador de velocidade que vários dos clubes brasileiros buscam? Tô curioso para saber a opinião de cada um de vocês, beleza? O nome do jogador pro Vasco é Wilfried Zaha, crava. Deixa eu só lembrar quem é o Zaha. É um atacante de lado de campo, Wilfried Zaha. Deixa eu ver se é esse. Wilfried Zaha, Charlotte FC. 33 anos de idade. Tô abrindo aqui, ó. Da Costa do Marfim. É exatamente esse que eu tava pensando. Atacante de lado de campo, segundo atacante, né? Jogou muito tempo no Crystal Palace, de 2014 a 2023. Quando eu era comentarista da ESPN, cheguei a fazer jogos dele. Foi para o Galatasaray com números bons, 42 jogos, 10 gols e 4 assistências. Teve no Lyon, onde não brilhou. No Charlotte, números razoáveis. Número bom na primeira temporada, 35 jogos, 10 gols e 6 assistências. Na segunda temporada, 13 jogos, 3 gols e 2 assistências. Nos dois anos de futebol americano, sempre jogando emprestado, tá? Deixa eu ver qual que era o salário dele. Salary Guides. Vocês sabem que lá na Major League Soccer, os caras divulgam um documento oficial da própria liga com os salários dos jogadores, né? Zaha, deixa eu ver o que tá aparecendo aqui, ó. Wilfried Zaha, compensação garantida, $2.751.000 por temporada. Não é um negócio absurdo não, tá? 2,7 dólares em reais. E ganha 13.740.000. Ele ganha pouco mais de R$1 milhão por mês. O Vasco teria condição de contratá-lo, tá bom? Fala família, mais um giro de notícias do Vasco da Gama para vocês que gostam do nosso conteúdo. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando por aqui. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.